Olá, empreendedora! Seja bem-vinda a mais um episódio do Curitibana Cast. Eu sou a Lu Stefanello, líder da comunidade. E eu sou a Ana, líder fundadora da comunidade. E hoje nós estamos aqui com a Aline Prolich. A Aline é advogada trabalhista e empresarial e também é uma participante da nossa comunidade. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Olá, empreendedoras que estão nos vendo e nos ouvindo. Obrigada pela oportunidade. Ah, que legal, Aline. A gente sempre gosta de começar o nosso podcast conhecendo um pouco mais da empreendedora, né? Então, a gente queria que você contasse para nós um pouquinho da tua trajetória, né? Como que você começou até os dias atuais. Vamos lá. Bom, a minha jornada empreendedora, ela começou de uma frustração. Eu me formei em Direito lá no final de 2008 e desde então advogo. E eu advoguei em grandes empresas, grandes escritórios, grandes bancas. Eu trabalhei inclusive num dos maiores escritórios do Brasil e não tinha uma satisfação. Não tinha. Realmente aquilo, eu gostava do direito, mas eu sentia que aquilo não era para mim, eu discordava com diversas coisas, não só de gestão do escritório, mas de como eram conduzidos os processos e tudo mais. E eu comecei a achar que o meu problema era com o direito. Tanto que em 2019 eu decidi fazer medicina. Nossa! Fiz vestibular, passei. Olha! Daí na hora da inscrição, da inscrição já na matrícula ali, não é isso. Daí desisti. E nessa época, eu estava noiva e o meu marido também é advogado. E nós começamos a conversar sobre isso, sobre frustração. Ele, na época, ele já estava advogando, mas também tinha uma empresa e também estava numa situação assim que não estava feliz com o que estava fazendo. Uhum. E daí nós decidimos montar um escritório juntos. Então, em 2020, início de 2020, nasceu o Reichmann Prolich, que sou eu e meu sócio, meu marido. Eu falo que ele é meu sócio de vida e de negócios. E daí nós montamos o escritório. Porque eu verifiquei que o que faltava na minha vida era justamente esse empreendedorismo, isso de você ter uma empresa sua. Porque o escritório de advocacia é uma empresa. Sim. Né? Uma autonomia, exatamente, às vezes, do espaço, uma decisão, alguma coisa assim, né? Autonomia de condução dos processos, autonomia de gestão empresarial. Sim. Na verdade, o que faltava para mim era ser a dona do seu negócio. Ser empreendedora. Somos de uma geração que cresce com aquela ideia de crescimento corporativo, né? Que nem você falou, fui para o maior escritório do Brasil de advocacia. Eu imagino que é uma jornada que você deve ter trilhado ali não só na vida acadêmica como profissional, mas de repente você está naquela situação, você chegou naquele lugar e ainda faltava alguma coisa, né? Exatamente. Eu sou muito grata por todos esses anos que eu estive nesses escritórios, aprendi muita coisa, mas não era o que enchia o meu coração e que me fazia acordar todo dia animada e com aquele desejo de, não, eu vou fazer e vou acontecer. Sim, não, e eu queria aproveitar esse gancho que você falou para falar de um assunto que está super atual agora, que é a NR1, né? Não, NR1. NR1, que é a questão de saúde mental. Porque você estava falando assim, eu estava insatisfeita, estava achando que o problema era o direito mesmo, né? Quando na realidade era algo que estava acontecendo ali no meio, era essa, não sei se falta de autonomia, mas a gente brinca que, assim, o empreendedor, ele fala para nós assim, eu queria ter mais liberdade. Mas quando a gente empreende, a gente entende que a nossa liberdade é totalmente voltada para o profissional, porque são poucos tempos livres. Mas existe muito hoje, não só para quem está na CLT, essa questão de saúde mental, de burnouts e tal, mas a gente também tem muito disso no empreendedorismo, né? Sim. Você ainda conseguiu abrir um escritório com um sócio, seu marido, que era alguém que estava lhe apoiando ali. E eu vi que você também trabalha isso
dentro da tua jornada do direito, né? Você podia falar um pouquinho pra gente sobre essa questão da NR1, como isso vai ficar, se você chegou a observar isso dentro da tua trajetória profissional? Claro. Vamos lá, né? Primeiro, o empreendedor, eu falo que ele é o único que escolhe trabalhar 12 horas por dia para não trabalhar 8, né? É mais ou menos isso. Então, daí nós temos aí. O que a NR1 fala? A NR1, ela já existia, ela já existe. O que ela teve foi uma mudança agora que vai entrar no dia 26 de maio de 2026. Isso. Agora ela vai entrar em vigor. O que mudou? Trouxe uma ideia de gerenciamento de risco psicossocial. Então, hoje, a partir de maio, vai ter uma exigência maior com as empresas em relação a riscos psicossociais. Tá? Então, hoje, o que o empresário tem que fazer, que é o ideal para evitar aí condenações futuras, multas e tudo? Fazer um gerenciamento desse risco. Verificar dentro da empresa o que tem ali de risco, não só físico, químico, biológico e também o psicossocial. Por que isso? Por que teve esta mudança? Antes, a NR1 ela era muito mais reativa, no sentido de um dano psicossocial do empregado, ele é só uma consequência do trabalho. Uma possível consequência do trabalho. Hoje não, hoje exige-se da empresa que ela tenha um gerenciamento dos riscos que existem naquela atividade e que ela tenha uma postura ativa de prevenção. Daí vai depender da empresa como fazer e o que deve ser feito, mas aí tem várias formas. Colocar canal de denúncia para questões de assédio moral e sexual, que a gente sabe que ocorre nas empresas. Verificar excesso de trabalho, excessos de metas. Então, hoje tem uma exigência das empresas de que elas façam a prevenção, cuidado, inclusive com treinamentos para os funcionários. Né? Então, o empresário, ele tem essa obrigação agora. E daí vamos entrar na parte do empreendedor mesmo, né? Porque acaba pegando a liderança, né? Acaba pegando a liderança e muitas vezes não cuida de si. Sim, exatamente. Isso é o mais normal. Porque a legislação trabalhista, ela diz lá que o seu funcionário, ele tem que trabalhar 8 horas por dia, que não pode ultrapassar as 2 horas de hora extra, que ele tem que ter um intervalo entre a jornada, que ele tem que ter 11 horas de intervalo interjornada e tudo. E o empreendedor? Né? O empreendedor, infelizmente, ele tem que ter essa noção dentro de si, de se cuidar, principalmente mulher, que acaba pegando mais de uma função, né? Porque as mulheres empreendedoras... Tripla jornada. Exatamente. São mães, esposas, filhas, né? Muitas vezes tem que cuidar de crianças pequenas, de pais idosos e de uma empresa ao mesmo tempo. Então, nós não temos uma legislação que cuide dos empreendedores. Então, nós temos que nós mesmos nos cuidarmos e termos essa noção. E muitas vezes... precisa realmente só falar isso, ó, cuide de como você faz o teu dia a dia. Você almoça com o telefone na mão? Sim. Vendo o e-mail? Não, eu acho muito importante até tirar 1 hora do dia para praticar um esporte ou para fazer uma atividade que você goste, porque a gente dentro da comunidade, a gente já viu casos de depressão da empreendedora, ela trabalhando sozinha e ela saiu de uma empresa porque ela já tinha tido algum problema. A gente já viu problemas de burnout, né, sérios de empreendedora e casos maiores até de tentativa de suicídio, já aconteceu dentro da comunidade, que a gente ficou sabendo, não que a gente interferiu, mas chegou até nós a informação. E a gente vê também um outro lado da empreendedora, que daí já não é mais a empreendedora, mas é aquela pequena empresa que já tem funcionário. Porque elas vêm assim, hoje em dia tá muito complicado a questão também da contratação dentro das empresas, né? E eu queria até que você comentasse também sobre
essa visão da contratação. Porque eu escuto muitas empreendedoras, assim, que já tem um comércio um pouco maior, que elas falam assim, mas está chegando muito atestado. E daí eu tô contando com aquele funcionário, ele não vem. E tudo isso, claro, cai sobre o empreendedor, mas também como que ele tem que agir nesse caso, né? Porque às vezes o empreendedor ele tem um funcionário, né? Um colaborador, alguma coisa assim. E ele tem, né? Como você falou, ele tem que fazer treinamento para saúde mental, mas também como é que fica o lado do empresário com relação, assim, ao funcionário que pode estar dando um atestado falso, ou porque a gente fica sabendo de coisas do tipo, nossa, ele recebeu, ficou 4 ou 5 dias sem vir trabalhar. Sim. Então, assim, também desse outro lado, eu queria que você comentasse um pouquinho. Tá. Isso é uma questão de gestão trabalhista. Tá? Dentro da gestão de uma empresa, a gente tem vários setores, né? Então, é importante ter uma gestão trabalhista. E existem formas de melhorar esta gestão. Porque nós sabemos que o mercado de trabalho está difícil para conseguir pessoas que sejam realmente comprometidas com o trabalho, que estejam ali realmente engajadas com aquilo. Aí entra questões de treinamentos e documentações que podem ser feitas. Eu sempre falo a questão do atestado médico, foi até legal você comentar, porque existe uma forma de a gente melhorar essa questão dos atestados médicos. Não tem como você negar um atestado médico se ele não for um atestado falso. Sim. Então, se você recebe um atestado e você acredita que ele é falso, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com aquela unidade de saúde de onde veio esse atestado. Tá? Eles vão te dizer, sim, realmente, essa pessoa esteve aqui ou não, isso aqui não está. Hoje em dia, com o QR Code, fica muito mais fácil. Ai, que verdade. Né? Mas, nas empresas, o que pode ser feito? Independente do tamanho da empresa, tá? Pode ser feito algo chamado regulamento interno ou regimento interno, em que você pode colocar um prazo para a entrega do atestado médico, porque uma das maiores reclamações é a pessoa faltou, mas daí não me entregou atestado, vai me entregar quando? Isso você consegue fazer, você consegue colocar um prazo. Vamos lá, um prazo razoável, 48 horas, 3 dias. Não precisa mais do que isso. Também, né, vamos usar o bom senso para tudo, também fazer a pessoa vir entregar no mesmo dia. Não, né? Se às vezes está afastada por causa de motivo de doença. Vamos usar o bom senso. Sim. Se esta pessoa não entrega nesta data, você pode adverti-la. Você pode aplicar uma advertência nela. E gradativamente, uma suspensão e até uma justa causa. O que não pode ser feito é descontar um dia que tenha atestado, mesmo que esse atestado tenha sido entregado depois desse prazo. Mas você entende que com isso você consegue ir treinando o comportamento do teu funcionário, que ele sabe que ele tem lá tantos dias para entregar e que ele vai entregar. Então, isso. Treinamentos. Quanto mais treinamentos para os teus funcionários, melhores eles ficam. Sim. E fazendo um gancho com a NR1, inclusive. Quando eu te perguntar, né? Começa a entrar muito atestado, às vezes é um alerta. Exatamente, é um alerta. Qual que é o CID daquele atestado? Se começa a vir CID do mesmo CID. Exatamente, ou CIDs psicológicos, CIDs de doenças mentais, a empresa tem que fazer ali, já entra num programa de gerenciamento de risco. Olha, eu estou vendo que esse funcionário aqui está entregando muito atestado. Será que não está na hora de a gente afastar ele para evitar algo futuro pior, né, que traga... consequências, às vezes, para a empresa. Exatamente, uma ação, financeiras, né? Consequências financeiras. Porque funcionário afastado é prejuízo. É prejuízo. Você vai ter que contratar outro, ou se você não tem como contratar outro, você vai ficar com o resto sobrecarregado. Se às vezes a produção, você não consegue demandar ou colocar, digamos assim, produzir o número suficiente que você precisava, né? Então, é bem interessante essa aplicação da NR1,
porque isso também ajuda a ter funcionários melhores e mais engajados. Se o funcionário sabe que naquela empresa ele tem um canal de denúncias correto, que funciona, ele vai se sentir bem. Ele sabe que se ele estiver sofrendo um assédio moral, um assédio sexual ou qualquer coisa, ele pode ir lá e ele vai ter as suas dores ouvidas. Entendi. E isso traz um clima organizacional muito melhor. Às vezes são questões pessoais mesmo, mas que reflete, né, no trabalho, no dia a dia, na produtividade dessa pessoa. Ter essa abertura. Bom, nós estamos falando disso porque o mercado corporativo, às vezes a gente está falando de empresas assim com milhares de funcionários e realmente é difícil você ter um controle, né? Às vezes a realidade de você ter lá 2, 3 funcionários é mais fácil, você consegue acompanhar, mas eu imagino que essas normativas, elas são importantes para quando a gente está falando de grandes empresas, como se ouve falar, essa questão da mão de obra tá difícil, da responsabilidade, é porque criamos 1 ou 2 gerações que não querem trabalhar por ouvir em casa que o trabalho, sair para trabalhar era algo ruim. Então eu falo assim, acho que nunca... A geração Z, acho que é a geração mais empreendedora que existe. Ninguém quer trabalhar, né? Esses dias eu estava falando com meu filho, falei, e aí, você pensa em trabalhar, fazer alguma coisa? Não sei, mãe. Não sei se eu vou ter alguma coisa, se eu vou para alguma empresa da família, alguma coisa assim. Porque eles não têm essa visão que nós tínhamos de plano de carreira. Vou fazer um plano de carreira, vou trabalhar, vou ter uma responsabilidade, vou crescer dentro de uma empresa, né? E isso é uma coisa que o mercado tem sentido muito. Muito. E de contrapartida, é uma geração também que se expressa muito, né? Não estou feliz... Não gostei da sua atitude, coisas que às vezes a gente... Reprimia, né? Você trabalhou em banco, né, Ana? Banco era aquela situação. Então, as coisas, elas meio que vão se conectando. Você tem a questão trabalhista, a observação, a NR1. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando disso e puxar para um assunto que reflete também muito na minha empresa. Eu tenho agência de viagens, e há 17 anos, já tive mais colaboradores, né? Departamento financeiro e tal. E aí, pandemia, voltei pro eu presa, né? Mas hoje, a minha dificuldade, até pelo meu setor, está sendo que a maioria dos profissionais querem ser MEI. Porque eles já têm uma carteira de clientes, né? Então, eventualmente, eles não querem muito CLT ou querem trabalhar... part-time, né, híbrido, uma parte no local, uma parte home office, e isso virou uma tendência, apesar de que a gente está ouvindo que muitos estão voltando para o presencial. Eu não consigo trabalhar em casa, eu tive que voltar para o presencial para poder ser mais produtiva. E aí eu queria perguntar para você, né, como é que você que está mais a par do mercado trabalhista, enfim, como que as empresas, como o empreendedor, como se está organizando tudo isso, essa nova mudança que no Brasil é muito novo, a gente é um país mais social, mais de CLT, né? E agora a gente adentrando nesse mercado de MEIs, de microempreendedores, de ME prestadores de serviço, com essa situação trabalhista. De que maneira e às vezes home office, às vezes híbrido, você consegue dar uma apanhada assim pra gente? Consigo, vamos lá. Em relação à questão de PJ, né? Quando uma PJ contrata outra PJ. Já há algum tempo veio uma leva de empregados que eram CLT, que por questões para ganhar mais... Sim. Por quê? Porque quando o empresário tem um empregado, ele tem as contribuições sociais, tem FGTS, tem uma série de encargos que ele vai para o Estado e que o empregado em si, ele não põe a mão naquele dinheiro de pronto, né? É óbvio, a questão da contribuição social vai fazer com que ele possa se aposentar lá na frente. O FGTS, ele tem inúmeras formas de resgatar. Tudo bem, mas para o empregado, muitas vezes, ele acredita que é melhor para ele receber aquele valor na mão ali todo mês. Então, houve uma tendência das pessoas saírem do CLT, criarem MEI, mas continuarem no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa. E daí veio toda a história da pejotização.
essa pejotização, que é exatamente isso, pegar um empregado que é tipicamente seletista, que tem as atribuições da lei, que diz, ó, se você tiver habitualidade, pessoalidade, onerosidade e pessoalidade, acho que eu já falei. Sim. Uhum. Sim. Acho que sim. Se você tiver esses requisitos, você é um empregado, considerado empregado e vai recair sobre você a CLT. E Desculpa, só para, às vezes, esclarecer para quem está ouvindo a gente. Seria aquela questão assim, você tem que cumprir um horário, aquelas obrigações de CLT? Porque às vezes a confusão está justamente nessa, né? Ah, mas você quis ser PJ, só que eu estou pedindo para você chegar às 8 e sair às 18. É nesse assunto que você está falando? Exatamente, porque a lei, a CLT, ela diz para mim o que é um empregado típico. Né? Que é aquele que tem pessoalidade, ou seja, você não pode ser substituído. Se eu não posso ir, eu não posso mandar a Ana lá no meu lugar. Entendi. Trabalhar para mim. Então é uma função, tipo, é necessária, ele está ali... Exatamente. A habitualidade. Eu estou lá todos os dias ou todas as semanas, mas eu tenho uma habitualidade. Eu tenho subordinação, ou seja, tem alguém mandando em mim, tem alguém dizendo o horário que eu tenho que chegar e tenho que sair. E tem a onerosidade, que é pagamento, né? Sim. É a troca aí do trabalho pelo dinheiro. Presentes esses requisitos, a lei diz, você é um empregado. Você é CLT. Essa é a principal confusão, né? É CLT, mesmo que você não esteja com a sua carteira assinada e tudo, você é um empregado CLT e você tem os direitos e deveres lá que a CLT diz. E o que ocorreu? Esses MEIs, o MEI, que em tese é um prestador de serviço, ou seja, como que funciona um prestador de serviço? Prestador de serviço, eu digo, Ana, eu preciso que você faça tal coisa até tal dia. E para isso eu vou pagar tanto. Se você, por contrato com tempo determinado. Se você vai trabalhar de noite para me entregar o que eu... Se você vai fazer na madrugada do domingo para me entregar na segunda... Não importa, é demanda, eu contratei demanda. Exatamente, eu contratei um serviço. Um serviço. Você tem que me entregar aquele serviço... Até tal dia. Até tal dia. Determinado com alguns conformes ali que tá dentro do serviço que eu quero. Isso é uma prestação de serviço típica. Aí, o que ocorreu? Esses MEIs trabalhavam como CLT. Cumprindo horário. Com tudo chefe, mais. com tudo. E daí, depois, lá no final, a hora que a empresa não quer mais e diz tchau, você sai sem o aviso prévio, sem seguro-desemprego, sem todos os benefícios que um CLTista tem. Daí, esses MEIs começaram a entrar com ações judiciais contra as empresas. E isso virou um bolo tão grande que hoje colocou-se como tema de repercussão geral no STF. Hoje nós temos mais de 60 mil processos suspensos, porque o STF vai decidir se essa forma de contratação de PJ é lícita ou não é. Entendi. Porque era algo que não tinha na nossa lei também, né? Não estava previsto isso. O que aconteceu? Tava a previsão da legal e o pessoal estava arranjando um jeito de burlar a lei. Agora nós temos que aguardar o STF dizer pra gente, olha, não, realmente pode contratar ou não pode. Para quê? Para que tenha uma igualdade de julgamentos. Porque o que estava acontecendo? Tinha MEI que ia lá, entrava com a ação, ganhava o vínculo trabalhista e a empresa tinha que pagar tudo. Às vezes o mesmo empregado, o empregado da mesma empresa, da mesma forma, MEI também, né? Entrava com a mesma ação, da mesma forma e não conseguia. Por quê? Porque era outro juiz que estava julgando. Então, hoje... E eram entendimentos diferentes. Exatamente. Por causa desses entendimentos diferentes, hoje... A pejotização, as ações de pejotização, elas estão estagnadas. Só que isso não quer dizer que elas não estejam ocorrendo no dia mundo real. Então, eu, como advogada, o que eu digo para as empresas? Apenas contrate como PJ aqueles que realmente são prestadores de serviço autônomos. A partir do momento que você começa a cobrar horário, que ele tem horário para chegar, horário para sair, ele tem meta para cumprir, tem subordinação, você manda e desmanda nele.
a gente vai estar... Realmente, é uma função CLT daí, né? É uma função CLT. E daí tem o risco empresarial, né? Eu sempre falo para os empresários assim, não é que você não possa atuar com o risco, só que ele tem que ser um risco programado. Sim. Se você deseja fazer esse tipo de contratação dessa forma, tem que saber que pode ser que lá na frente venha um entendimento que traga uma condenação para você. Então, para trabalhar sem o risco, para quem é mais conservador, o que eu digo é isso. Se tem aqueles requisitos lá da lei, você contrata como CLT. Se é um prestador de serviço, faz como PJ e tudo certo. Eu ia até comentar com você, ia pedir... Você trouxe esse insight, porque nós falamos muito na comunidade, e daí vou trazer o contexto para essa questão de PJ, a importância de contratos, né? Sim. Contratos de parceria. Às vezes a gente vai trazer para uma realidade de uma empreendedora que está vendo aqui, às vezes você produz, tem uma demanda, chegou Natal, né? Sei lá, eu faço panetone, eu faço, né, uma coisa, enfim, Páscoa, e você tem uma demanda, 2 meses eu preciso de alguém me ajudando na produção, né? Vou contratar uma PJ para isso. Isso acarretaria uma CLT, ou ela pode ter um contrato com a pessoa dizendo assim, olha, 2 meses eu preciso de você aqui, tantas horas por dia para me ajudar na produção, vou pagar X horas. Isso, não digo blindaria, mas ajudaria ela numa... Porque acaba sendo uma contratação, é a contratação de um serviço, mas ele é por demanda. Isso, você sabe se tem algum entendimento, se isso também entra num vínculo de CLT, ou se ela poderia ter um contrato com essa pessoa para ajudar nesse... Pode ter o contrato. O que vai ter que ser verificado? Exatamente como que é o trabalho ali, tá? Porque se for por demanda, preciso de 10 bolos até tal dia, pode contratar como PJ tranquilamente. Né? Por diária também, né? Pode fazer por diária, e dependendo de como for, daí você pode fazer um contrato de CLT mesmo, mas por prazo determinado. Uhum. Você não precisa contratar uma pessoa por prazo indeterminado, ou seja, contratei hoje e a ideia é a manutenção do trabalho. Não, posso contratar você por 90 dias. Uhum. Daí paga os encargos daqueles 90 dias e tudo. Então, pode ser feito isso. Uma coisa só que a gente estava falando do MEI, né? Sim. Quero falar um pouquinho do MEI ali. Uma coisa que... Que daí entra também nessa questão do... que as empreendedoras têm que saber. Tanto aquelas que são empreendedoras natas, assim, que estão ali no empreendedorismo, tanto as que fizeram um MEI para prestar serviços para outros. O MEI tem a exigência do pagamento da DAS mensal. Uhum. Dentro da DAS mensal já estão os impostos e a contribuição social, que vai garantir uma aposentadoria para ela, para essa empreendedora, e também auxílio maternidade, se engravidar, auxílio doença, se ficar doente. Então, tem esses benefícios, mas tem que ser pago todo mês essa DAS. E mais, ao contrário do que ocorre nos outros formatos de empresa, a responsabilidade do MEI ela é pessoal. Então, não existe uma separação entre as obrigações do MEI e da minha pessoa física. Então, se o meu MEI está devendo essas contribuições, essa DAS mensal, eu posso ter o meu nome protestado, posso ter a minha conta de pessoa física bloqueada. Então, e isso vale para outras dívidas do MEI. Sim. Então, eu acho muito legal falar sobre isso. Entra na questão empresarial que às vezes a pessoa desconhece, né? Exatamente. Essa é a principal questão do MEI. E se você é MEI, você pode contratar um empregado CLT. Você pode ter um empregado CLT ali para te ajudar na sua função ali. No que isso você é bem faz. importante, porque às vezes... o teto acho que é 5 mil, né? Agora, 4 mil e pouco o teto do MEI. Mas às vezes ela está numa produção, ela pode ter uma... acho que dá mais ou menos 6 mil reais. Tem que confirmar ali a data. Ele aumentou um pouquinho. O valor. Aumentou um pouquinho. Isso era uma coisa que as empreendedoras perguntavam. Elas tinham muito receio, porque às vezes a microempreendedora, ela está fazendo coisas que ela acha que é pequena, mas entra nessa situação. Poxa, sei lá, eu faço
bolos para fora, eu tô com uma demanda muito grande, e aí fica contratando pessoas de freela, a pessoa deixa ela, ou ela abre um negócio e precisa contratar alguém. A dúvida era sempre essa: poxa, será que eu posso, né, ter um funcionário, eu posso fazer um regime de CLT mesmo sendo microempreendedor? Então ela consegue até dentro ela desse... pode ter um. Um. O limite legal é um empregado CLT que ela pode ter. Pode ter outros prestadores de serviço, MEI, igualmente. Isso aí não há problema. Em relação a essa limitação anual de faturamento, o ideal é o que poucos empresários fazem, que é dividir as contas, né? Sim. Dividir a conta da pessoa física com a conta da pessoa jurídica. E ficar de olho aí nessas notas emitidas do MEI, para ver se não ultrapassa, porque se ultrapassar, aí vai ter um problema fiscal, vai ter que falar com o contador, vai ter multa e tudo mais, e isso vai acabar sendo mais caro. Então, organizar aí o MEI é bem interessante. Porque o que é? O MEI, ele surgiu... A ideia do MEI foi para tirar as pessoas da informalidade. Sim. Essas pessoas que... Proteger com aposentadoria, alguma coisa. Exatamente. Foi proteger essas pessoas da informalidade. Sim. Mas a maioria das pessoas que criam um MEI, elas não entendem que o MEI é uma empresa. Ela acha que ela é abrir, tá bom. Que ela é uma empresa e que ela precisa de gestão empresarial. Sim. E que ela tem uma série de benefícios, né? Porque tem benefícios previdenciários e tem uma redução de encargos, então paga muito menos imposto, paga muito menos contribuição, mas também tem os deveres. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente vê na comunidade, né? Porque muita gente fala assim, eu sou empreendedora, mas é porque é uma artesã, faz um bolo. E as pessoas hoje... ainda nem todas têm a consciência de que uma médica pode ser uma empreendedora, uma advogada, uma contadora, uma psicóloga, alguém da área de saúde, porque elas não se veem com essa visão de empresárias. Elas têm a visão de, eu me formei farmacêutica, eu tenho uma clínica, eu tenho alguma coisa, mas elas não se veem nessa parte da gestão. E a gente vê que isso realmente você está esclarecendo bastante, né? Porque as pessoas, elas têm que ter essa visão que elas são empresárias, que elas têm que ter um MEI. Tem até algumas... eu sei que, por exemplo, farmacêutica, ela não pode ser MEI. Ela tem que ser ME diretamente. Sim, tem algumas profissões que não podem. Advogado também não pode ser MEI. Então, assim, eu queria que você esclarecesse, assim, um pouquinho sobre essa parte do ME, da parte empresarial, porque muitas ainda não têm essa visão, né? Eu me tornei... Eu sou uma farmacêutica, mas eu não sou uma empresária. O que isso pode recair sobre mim, né? Sim. É que o que ocorre, eu sempre falo, a maioria das empreendedoras, elas iniciam uma empresa sem saber que estão iniciando uma empresa, porque elas não veem aquilo com uma visão empresarial. A gente não tem essa cultura de formação de empresa. Cultura empresarial. E cria porque você é bom naquilo. E isso vai para todas as profissões. Eu sou boa em fazer bolo. Então eu vou fazer, né, às vezes por uma necessidade, às vezes por uma vontade. Alguma coisa levou aquela mulher, aquela empresária, a profissionalizar aquilo. Aí ela sempre acha, não, mas não é bem profissional. Eu faço só aqui uns bolinhos para vender lá. Daí, né, já cria a empresa. Isso está nessa cultura que nós temos de informalidade. É na cultura da informalidade. E muitas vezes até na questão de merecimento, nos conceitos de merecimento da própria pessoa. Muitas vezes ela não se enxerga como uma empreendedora, como uma empresária, porque ela acha que ela não tem merecimento daquilo. Ela acha que ela não é boa o suficiente para se intitular empresária, sendo que ela é. Porque a empresa é o quê? É uma atividade que gera lucro. Sim. Não, e eu vou além ainda. Eu acho que o Brasil não tem a cultura da valorização do serviço. Então, ela acha que um serviço não é algo assim... Claro, ele não é tangível como uma commodity, por exemplo, mas ele tem um valor, né? Sim. Ele não... A gente é um país que a gente não valoriza o serviço. Isso que você estava falando. Às vezes, não é que ela não tem noção do que ela faça, mas ela diz assim, não, eu só tô, sei lá,
tô trabalhando de diarista, ou eu só tô fazendo uma unha, eu só tô fazendo um cabelo, ou alguma coisa assim, ou algum outro serviço que ela tá prestando e ela não vê que isso realmente gera um negócio. Que é um isso gera negócio. É uma atividade que gera lucro. E uma outra questão também que eu vejo, até semana passada eu conversei com era alguém da área de saúde. Ela falou assim, eu sou muito boa no que eu faço. Que, enfim, lá na função dela, no que ela se formou. Mas ela falou, eu sou péssima em gestão, eu não sei nada sobre a gestão do negócio. Você dá algum atendimento, você tem algum trabalho de assessoria para essa pequena empresária? Ou você, assim, a tua habilidade é mais com empresas grandes? Eu queria que você, assim, falasse um pouquinho do seu pra negócio, gente. né? Quem que você... Vamos lá, você o seu faz perfil do seu de cliente negócio. também. Vamos lá. Hoje, o escritório, nós somos focados em direito trabalhista e empresarial. Tá? No trabalhista, eu atendo tanto empresas quanto empregados. O que eu faço de distinção aqui? Como eu atendo os dois lados, em relação a empregados, eu tenho um filtro muito grande. E eu sempre falo, o meu conhecimento ele não é objeto de vingança. Então, eu não entro com ações, simplesmente aquilo que falam, vou meter no pau o empresário. Tá? Então, isso eu não faço no escritório. Em relação a empresas, nós temos empresas de diversos tamanhos no escritório. Desde empresas grandes até empresas pequenas e microempreendedores individuais também. Então, até a nossa ideia da criação do escritório foi justamente para que o atendimento fosse personalizado. Então, eu tenho sim um serviço para MEI, para pequenos empresários e para todos os tipos de empresas. Por quê? Porque nós fazemos, né? Meu sócio e minha equipe, nós fazemos uma análise daquela empresa. Olha, tá precisando disso. Isso é o que podemos fazer. Personalização, eu acredito na personalização, porque as empresas não são iguais. As demandas são diferentes. São diferentes, com pessoas diferentes, com tipo de gestão diferente, produto diferente, serviço diferente. Claro que o que pode acontecer, pode funcionar em uma, pode funcionar na outra. Sim, mas não necessariamente. Então, tem, sim, e gestão trabalhista é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa parte de gestão trabalhista, dessa parte de prevenção, de ver a documentação da empresa, ver o que ela pode melhorar para evitar ações. Eu trabalho no contencioso também, que são as ações judiciais, mas essa parte preventiva realmente é o que ganha meu coração. E eu gosto muito e acredito que esse é o futuro das empresas. Empresas que querem crescer de uma forma organizada, elas precisam de uma gestão trabalhista, empresarial, séria e preventiva. Sim. Porque sai mais barato, gente. Sim, sai mais barato. Prevenir, né? Do que você... Sai mais barato. Eu ia te falar até só pra gente contextualizar essa parte empresarial, nós batemos muito na questão de contratos, né? Que às vezes é um mínimo contrato, sei lá, um contrato... A gente estava usando o exemplo da empreendedora que faz um bolo. Às vezes é um contrato para fazer um bolo. E a gente não tem essa cultura muito no Brasil de formalização. Eu já sou de uma área que, para eu fazer uma venda, eu preciso de um contrato desse cliente, porque às vezes tem um financiamento, um parcelamento. Mas olha que interessante, esse ano eu fui me debruçar mais sobre isso, porque o direito dentro do turismo ele é um pouco mais complexo, né? A gente é corresponsável, e aí a legislação entra no Código de Defesa do Consumidor, mas entra na questão de prestação de serviço. E além disso, eu estava vendo uma advogada que é dona de agência, que sentiu essa dor na nossa área e falou assim, além do contrato, a gente está precisando ter um termo de consentimento do cliente dizendo situações assim, vou trazer para minha área, né? Então ele assinou um contrato, ele comprou uma viagem, está tudo escrito ali. Mas eu preciso que ele tenha ciência, por exemplo, hoje de um termo de consentimento, que ele precisa ter uma vacina obrigatória para embarcar, que a questão do visto não é minha responsabilidade, porque a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que é muito bom, que nos protege de muita coisa, mas também onera muito
o empresário que às vezes não está ciente. O fornecedor, né? Ele tem toda uma e daí responsabilidade. ele tem que se precaver de todos os lados. Exatamente. E como é que essa gestão empresarial poderia entrar para ajudar isso? Já existe uma maneira de prevenir? Cada setor é visto de uma maneira diferente? Como é que o teu escritório, né, teu trabalho age dentro dessa maneira? Até para a empreendedora que está ouvindo, se você quiser deixar um recado, fala assim, olha, às vezes você pensa que está abrindo uma loja, por exemplo, né? Ou eu sou prestador de serviço e dentro da comunidade nós temos muitos prestadores de serviço em várias situações. A Ana falou da farmacêutica que às vezes está fazendo um ROF, né? Uma harmonização. E você veja, nem na medicina, nem no direito você pode garantir 100% nada, né? De que maneira vocês trabalham isso, orientam, fazem essa gestão, acompanham esses... Nós temos vários tipos de serviço, né? E dentro disso entra na personalização. Vamos ver lá numa agência quais a documentação essencial, o que você já tem, o que precisa melhorar, verifica se tem empregado, seletista, se tem só prestador de serviço e faz essa documentação necessária. E também, o que eu faço, eu tenho alguns treinamentos e alguns e-books que eu entrego para os meus clientes no sentido de, olha, é assim que você vai fazer a partir de agora, porque o que não pode acontecer? É muito bom ter contrato, e o contrato é feito na paz para se usar na guerra, e ele é necessário e não pode usar de ChatGPT nem do Google, tá? Isso é bem aquele modelo padrão que tá lá no Google. Tá, que ele vai dar problema. Mas os contratos e documentos, termos de ciência, regimento interno, código de conduta, existe uma infinidade de documentação que a gente pode fazer. Eles não podem ser letra morta. Eles não podem ser um papel que o pessoal assina, joga na mochila, esquece, o cachorro come e não tem aplicabilidade nenhuma. Sim. Né? Então, isso pode ser feito também. Além da documentação, uma prática de como aplicar aquela documentação que foi feita. Entendi. Então, essa parte da personalização ela é importante porque você entende a realidade daquela empresa. Porque talvez a minha agência funcione diferente de uma outra agência. Outra agência. A maneira de entrega, se às vezes é só online, e a gente tem essas questões. Se você faz só nacional, não faz viagem internacional, já é diferente. Exato. Se é o pacote completo, ou se não, é só estadia. Cada um vai ter, se vão ter fotos, vídeos, alguma coisa, questão de imagem, direito de imagem. Então, tudo isso dá para ser visto. Então, o que dá para fazer de uma empresa, é uma infinidade de coisas. O legal é verificar qual que é a necessidade dela naquele momento e qual que é o intuito dessa empresa. Né? Se ela quer expandir, às vezes, para um comércio fora do Brasil, se ela quer mudar se ela exporta, se ela quer mudar o produto. Não, hoje eu trabalho com esse produto, mas eu quero colocar este outro, e isso vai trazer certas consequências. Então, é personalização, eu acredito nisso, sabe? Que legal. Nossa, doutora, é tanta coisa, né? É tanta coisa, né? É difícil resumir tudo num podcast. A gente vai lembrando dos insights que as empreendedoras perguntam muito pra gente, né? E nós vemos situações, acompanhamos empreendedoras nos stories, daí aqueles memes clássicos assim, tô indo numa ação trabalhista de alguém que falou que estava recebendo seguro-desemprego, me pediu para contratar e depois se processou. É muito complexo porque, via de regra, a gente age na boa fé e espera que assim se retorne para nós. Mas quando falamos de contratação, de prestação de serviço, existe o direito mesmo e deveres dos dois lados. Dos dois lados. O que eu sempre falo é o seguinte, boa ação sem segurança jurídica tem punição. Tá? É verdade. Então, é muito comum. Não foram nem dois empresários que chegaram, poxa, eu ajudei essa pessoa, eu fiz, e acabou vindo a trabalhista. Sabe? Então, essas coisas são coisas que a gente consegue fazer uma questão preventiva.
O empregado não quer que registre. Não contrate. Não tem como, né? É preventivo, até é um direito dele, né? Ele tá recebendo Bolsa Família, não quer perder. Não contrate, é fraude. E é engraçado você orientar sobre isso, porque as pessoas não veem como fraude, né? Elas querem receber as duas coisas e acham que aquilo é normal. E se você, empresário, sabe e aceita, você está sendo conivente com a fraude, Sim. você também está cometendo. E, doutora Aline, então, a gente tem muita informação, né? Parece simples abrir uma empresa, parece simples fazer um MEI, mas ele não é. A gente precisa ter essa consciência empresarial daquilo que a gente está fazendo. Então, eu queria pedir para você deixar suas redes, seus contatos. Então, quem está assistindo a gente agora, olha, eu fiquei na dúvida, preciso de mais informações, como você atende, de que maneira te localiza? Maravilha. Bom, o escritório fica aqui em Curitiba, na República Argentina, 2403, sala 96. Eu atendo de forma presencial e online também. Ah, que bom. Que muitas vezes, né? Às vezes estão vendo de outro estado, outra cidade. Então, você me encontra no @Aline Prolich. Eu atendo aqui em Curitiba de forma presencial e online. E precisando é só me dar um grito. Vai ser um prazer ajudar você na sua jornada empreendedora. Que legal. E aproveitando que você falou sobre isso, né? Você tem algum recado que você quer deixar para quem está assistindo a gente, que você acha que é extremamente importante, falando nessa área do direito em si, empresarial, trabalhista? E eu queria perguntar, porque a gente gosta de encerrar assim, o que é empreender para você? Então, o recado que eu deixo é: boa ação sem segurança jurídica tem punição. Então, antes de você fazer alguma boa ação que você quer ajudar ali aquele empregado dentro da sua empresa, fale com um advogado para que isso não seja pior para você depois. E empreender para mim é mudar o mundo, é deixar a nossa marca, fazer a diferença aqui nesse mundo que pode cada vez mais melhorar. Ah, que legal. Obrigada pelo teu esclarecimento, pelo teu tempo. Obrigada para quem está assistindo a gente. É muito importante ver essa parte do direito. Eu gosto muito de... Quando eu e a Ana, nós resolvemos constituir a empresa, porque a comunidade é um modelo de negócio. Nós procuramos uma advogada e foi muito bacana, porque ela nos instruiu a ter um acordo entre nós como sócias. Então, isso foi bem importante. E desmistificar essa questão do direito, né, doutora Aline? Porque às vezes as pessoas acham, advogado tem aquele medo, ou lidar com a justiça, ou vou ter muito imposto, vou ter encargo, e às vezes pode ser uma coisa mais leve. Sim. É preventivo, como a Aline falou. Exatamente. Preventivo, deixar de ser reativo para ser preventivo. É mais barato e é menos custoso, inclusive psicologicamente para o empresário. Exatamente. Com certeza. Então, obrigada, Aline, pela tua entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, meninas. Obrigada. E para você que acompanha a gente, continua acompanhando aqui nossos episódios. Nós vamos ter mais e mais. E segue a gente no site comunidadecb.com.br e no nosso Instagram, @CuritiBanaBusiness.